O que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês um novo conceito nessas lives, nessas aulas. Eu quero trazer para vocês as informações com as quais eu me baseio para fazer tudo que eu faço para vocês. Então, trazer para vocês o todo, de onde eu tiro essas coisas, qual que é a ideia que eu tenho, como é que eu faço essa estrutura de conteúdo para vocês. Vai ser uma aula muito bacana e muito científica. Vou trazer um artigo científico para vocês, pra gente conversar da importância do sono na vida da mãe e na vida do bebê através dos artigos científicos, para não parecer só achismo, para não parecer só modismo, mas através de artigos científicos pra gente entender qual que é a real importância do sono na vida da mãe e do bebê também, tá? Então sejam todas bem-vindas. Quem ainda não me conhece, tá chegando por aqui agora. Sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Brasileira também, tá bom? E quero apresentar para vocês os conteúdos sobre o sono infantil, sobre rotina de sono infantil, que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Sou coordenadora também e autora do programa de orientação do sono infantil, que ajuda famílias com bebês de 0 até os 3 anos a ter de volta a qualidade de vida através de uma rotina de sono específica para cada família, tá? Então basicamente esse é o meu trabalho. Faço esse trabalho de uma forma gratuita através das redes sociais e também de uma forma privada através do meu programa privado para as minhas alunas que são contratadas para isso, certo? Então sejam bem-vindas aqui. Vou começar então a nossa aula de hoje, nossa primeira aula dessas aulas oficiais da terça-feira. São as aulas onde a gente vai falar alguns pontos específicos para vocês aprenderem muito mais sobre o sono, tá? Então, hoje eu quis trazer para vocês a importância do sono, tanto para a mãe quanto para o bebê. Alguns aspectos mais importantes e mais específicos aí de um estudo científico feito pelo pessoal da USP em parceria com o pessoal de Barcelona, lá na Espanha mesmo, tá? Então, muito bacana, prestem bastante atenção nisso. O que eu queria passar para vocês antes, para quem tá chegando por agora, né? Quais são os meus valores, tá? O que a Angélica, pediatra, a doutora Angélica Rabelo, né? Eu, como pediatra e como mãe, acredito e trago através de todos esses estudos que eu faço aqui para as redes sociais e também para os meus programas de orientação. O que eu trago para vocês? Qual é o valor principal que eu tenho aqui? O valor mais importante que eu tenho dentro de todo o meu trabalho é tratar a mãe, tá? Como uma parte importante desse binômio, dessa relação mãe e bebê. E não como uma coisa que depois que o bebê nasceu deixa de ser primordial, né? Então nós precisamos respeitar a mãe como parte igualmente importante dessa relação. E é isso que eu trago para vocês. Então realmente, os bebês precisam de N cuidados, milhões e milhões de cuidados, mas a mãe também precisa desse cuidado. A mãe também precisa ser olhada. Então o meu valor principal aqui é trazer para vocês o respeito desse binômio mãe e bebê. Não olhar só para o bebê e nem olhar só para a mãe. Olhar para os dois como parte completamente ligada, igualmente importantes, tá? Então eu quero trazer de volta, resgatar esse respeito que as mães foram, infelizmente, perdendo ao longo do caminho, quando começou a se olhar muito para o bebê. E aí pode parecer, nossa, doutora, mas você é pediatra, você não olha para o bebê? Sim, eu olho para o bebê, mas é impossível ter um bebê saudável em todos os seus aspectos físicos e emocionais se nós não tivermos uma mãe saudável, tanto física quanto emocionalmente. Então sim, eu com todo o meu amor incrível, absurdo pela pediatria, louco pela pediatria, eu não posso, tá, separar a mãe do bebê. Eu não posso olhar só pro bebê e esquecer que existe ali uma mãe, que ela vai nutrir esse bebê, não só ali com leite materno, mas com todo o seu amor, com todo o seu lado emocional, tá? Então quem já me acompanha há mais tempo sabe o tanto que eu falo da importância da base emocional que as mães têm. E o tanto que se você não tiver um equilíbrio emocional, a mãe, né, não tiver um equilíbrio emocional, todo o ambiente familiar fica desequilibrado. Infelizmente, nós temos essa responsabilidade muito mais nossa do que de outros membros da família. Então, para ter um bebê saudável, para ter uma criança saudável, nós precisamos de uma mãe saudável, certo? Fora isso, o resto todo é muito bonito, é muito legal, mas ninguém olha pra mãe. Então, doutora, qual que é o valor da doutora Angélica? Qual que é o valor que ela preza? Qual que é o valor desse Instagram, doutora _Angélica Rabelo? O que ela traz? Qual que é a base de tudo que ela traz pra gente?
é o respeito da mãe. É respeitar a mãe como parte igualmente importante nessa relação de mãe e filho. Pra mim, não existe aquela mistificação da maternidade, aquele sonho, aquela coisa, se a mãe não estiver saudável emocionalmente e fisicamente falando, certo? Então, pra quem tá chegando por agora, isso é o que eu trago pra vocês, tá bom? Olhar para os dois, mas respeitar essa mãe igualmente. Esse bebê é e deve ser respeitado. Não existe uma criança saudável sem uma mãe saudável física e emocionalmente, certo? Então, travamos aqui. Então, o Sonic... Então, estamos conversados aqui nesse primeiro ponto. Quando alguém perguntar por que você segue a doutora Angélica, você pode responder: eu sigo a doutora Angélica porque ela também olha para a mãe. Porque ela sabe que a mãe é parte fundamental da saúde da criança. Então, se não tiver uma mãe saudável, a gente não consegue isso. Uma observação. Uma aluna minha comentou do Sonic lá atrás. Ele me acompanha sempre aqui. O Sonic é o bichinho preferido, o melhor amigo do meu filho mais velho. Ele adora. Já tive que lavar cabelo do Sonic, já sequei cabelo do Sonic. E por aí vai. Porque ser mãe é isso também, né? Ela vai secar o cabelo do bonequinho também. Gente, então olha. Entendido? Combinado? Esse é o meu valor. Olhar e respeitar a mãe. Beleza? Lindo e maravilhoso. Certo? E quais são as missões que eu trago pra vocês aqui, tá? Pra quem tá chegando por agora, quem tá tentando entender o conteúdo todo, nós vamos discutir daqui a pouquinho o conteúdo mais científico mesmo, da importância de fato do sono na vida da mãe e na vida do bebê, tá bom? Mas quero trazer pra vocês aqui, né, quais são os meus valores e qual que é a minha missão. Qual é a missão que eu tenho de trazer pra vocês aqui? Qual que é a missão que eu uso esse Instagram, que eu uso as redes sociais, que eu uso os meus programas pra de fato trazer pra vocês? A minha missão principal aqui é desmistificar essa maternidade que foi sendo criada, onde a mãe tem que aguentar tudo. Onde ser mãe é padecer, né, no paraíso. Onde ser mãe é ter tudo ali, né, pra sofrer. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Tá cansado, mãe não dorme, mãe isso, mãe aquilo. Então, o meu objetivo aqui, a minha missão é trazer pra vocês uma maternidade muito mais saudável. É trazer pra vocês a ideia de que não precisa ser assim. Que as coisas não são assim e que tudo isso que às vezes vão falando pra você e vai te fazendo sentir pior, vai te fazendo achar que você não nasceu pra ser mãe, vai fazendo você achar que você não é uma mãe boa o suficiente porque você reclama quando você acorda na madrugada, que você não é uma mãe boa o suficiente porque está cansativo pra você amamentar a seio materno, porque está cansativo pra você embalar o bebê. E todo mundo vem te falar o quê? O bebê ele precisa ser embalado, o bebê precisa mamar a hora que ele quer, o bebê precisa do sling, o bebê precisa do embalo, o bebê vai acordar 5, 6, 7, 12 vezes mesmo, que isso é conexão, que tá tudo bem você andar sem tomar banho direito, se você andar sem fazer uma unha, você andar sem arrumar o seu cabelo, tá tudo bem, né, comer comida fria? Não, a minha missão é trazer pra vocês que não está tudo bem, não precisa ser assim. E nós não vamos passar por isso aqui. Então, o meu foco aqui é trazer pra vocês isso. Quem é a favor de outros pontos da maternidade, eu ultra respeito. Quem é feliz vivendo exclusivamente em função do bebê e se privando de todo o seu lado de mulher, de esposa, de profissional, eu super respeito. Mas a minha missão é trazer para as mães que se sentem frustradas com isso, é trazer para elas que não precisa ser assim. Certo? Em lugar nenhum, em mundo nenhum, em estado nenhum, nada. Não precisa ser assim. Então, a minha missão de vida é essa. E a base do conteúdo que eu trago pra vocês aqui, eu sempre trago conteúdos pra vocês tirados de artigos científicos, tirados de livros, tirados das melhores sociedades de pediatria do mundo. Então, não é coisa que eu acho que é. Não é coisa só porque a doutora Angélica acha isso. A doutora Angélica é apenas uma porta-voz de milhares de outras pessoas que estudam o sono, que estudam a rotina, que estudam o binômio mãe e bebê e trazem para vocês isso de uma forma muito menos difícil de ser lidada, difícil de ser aceita. Não dá para engolir uma maternidade onde você não está feliz. Não dá para engolir que as coisas vão ser assim mesmo se você não está feliz. E o objetivo é que você tenha o quê? Uma maternidade leve, uma maternidade feliz e que você se sinta realizada e não se sinta frustrada. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, toda vez que eu abro uma pesquisa para vocês responderem alguma coisa, 90% das vezes eu recebo a palavra frustrada como a principal palavra definindo a sua maternidade. Ou seja, alguma coisa aí tá errada. Não dá pra gente levar essa maternidade frustrada
né? E lendo aí que o bebê é assim mesmo, que o bebê mama 7, 8 vezes na noite, que o bebê vai acordar, que você vai ter que embalar, que você vai comer comida fria. Não adianta, porque isso não está fazendo as mães terem saúde mental. E se a mãe não tem saúde mental, não tem como ter um bebê saudável. Não existe separar esse binômio. A gente não preza tanto, né, que são dois elos importantes, que é um elo, né, a mãe e o bebê, que são um binômio, né? Se a gente preza tanto isso, como que na hora do vamos ver, a gente olha só pro bebê, para as necessidades daquele bebê, e não olha para as necessidades daquela mãe. Então isso é importante. É isso que eu trago para as minhas alunas. Quem é aluna minha sabe o quanto eu prezo, o quanto eu respeito todas as formas de maternar, mas o quanto eu prezo pela saúde mental da mãe. O quanto eu espero que essa mãe desmistifique toda essa ideia de maternidade que trouxeram e possa, de fato, conseguir ter uma maternidade mais leve, uma maternidade mais feliz e, por fim, uma maternidade mais saudável, tá? Porque se não tiver saúde, nada funciona, certo? Então essa é a base de tudo que eu trago para vocês. Todos os conteúdos se envolvem e se baseiam nisso, nessa primeira aula de hoje. E foi por isso que eu quis falar um pouquinho dessa importância para vocês, tá? Ai, Pri, bonitinha. A Pri é minha aluna. Minhas noites mudaram depois do curso. Super recomendo. Bonitinha. Obrigada, Pri. É muito bom. As noites mudam e eu tenho certeza que a relação com a maternidade também muda. Quem é aluna minha estiver por aqui pode falar se não muda. A relação que vocês têm com o bebê, com a maternidade. Se vocês não se conectam muito mais, não conhecem muito mais o bebê de vocês. Esses são os relatos de vocês mesmos, né? Então, olha só, meninas. Muito importante, tá? Hoje eu vou falar sobre esse tema. Então, não vou ficar falando temas muito aleatórios, tá, Jéssica? Quando eu abrir caixinha de perguntas, vocês mandam essas perguntas aí. Então, olha só, é importante a gente entender que a criação de uma rotina de sono e uma rotina de alimentação, elas são importantes para as necessidades fisiológicas do bebê. É importante a gente ter foco no conhecimento das diversas formas de conexão com o bebê. É importante demais que a gente pare e observe que conectar-se com o bebê não é apenas ao seio materno. Hoje, eu dei aula para as meninas de manhã, para minha turma agora de outubro. A gente teve uma mentoria hoje de manhã e nós conversamos exatamente sobre isso. O bebê, às vezes, ele nem quer ser levado ao seio. E aí ele briga. Ele recusa o seio naquele momento porque não é aquilo que ele precisa naquela hora. E o que eu oriento para as minhas meninas, para as minhas mães? Eu oriento que procure entender o que o seu bebê quer naquele momento. E nem sempre ele quer exatamente o seio, exatamente o embalo, exatamente o colo. Não quer. Ele tem que ser respeitado nas suas necessidades, também nas suas vontades. Às vezes ele não quer o que a gente está oferecendo. E tem que pensar nisso, né? Então, qual que é a importância, né, geral desse sono, né, que a gente fala do sono de uma forma geral na vida da mãe e na vida desse bebê, né? O que acontece? Com a chegada do bebê, a mãe, ela é sim deixada em grande parte das vezes muito de lado. Raras exceções, salvo alguns casos, na grande maioria das vezes, todo mundo vai visitar o bebê. A gente pouco visita a mãe, né? Todo mundo quer visitar o bebê. Todo mundo gira em torno do bebê, pergunta como o bebê tá. E quem pergunta como a mãe está? Né? Poucas pessoas se importam em saber como o bebê está, como a mãe está, preocupam-se em saber como aquele bebê está. E essa mãe, em grande parte das vezes, ela está passando por um desgaste físico, porém, ela está passando por um desgaste emocional muito maior do que o próprio desgaste físico. E é isso que precisa ser avaliado, né? É isso que precisa ter atenção. Que o físico, a gente vê a mãe ali, o bagaço da laranja, descabelada, igual uma maluca, toda mal cuidada, aquela foto de gestante linda, e chega lá pra ver o neném, a mãe o pó da rabiola. Quantas vezes a gente vê isso? E isso é notável, né? Ah, mas nossa, o filho dá uma acabada com a gente? Não dá. Não dá. O que dá uma acabada com a gente é não ter o todo que faz com que a gente consiga olhar pra gente. É não ter esse olhar que essa mãe precisa. Isso é importante. Isso, muitas das vezes, é o que deixa passar. Porque você consegue enxergar o físico, mas você não consegue enxergar, muitas das vezes, a saúde mental dessa mãe. O desgaste mental que essa mãe tá passando. Tá? Então é isso que é importante. Sabe por quê, gente? Olhando agora para o nosso ponto mais importante aqui, que eu quis trazer para vocês hoje, sobre realmente a importância do sono na vida da mãe e do bebê, é que a privação de sono da mãe, olha só, a privação de sono da mãe, que é causada, em geral, pela insônia dos bebês, ela é um dos principais fatores que contribuem para a depressão na maternidade.
não é só depressão pós-parto, imediata ou tardia. É depressão na maternidade. E isso independe se é só depressão pós-parto, se é depressão pós-parto imediata, se é a tardia, é depressão na maternidade como um todo. E tem vários estudos de bebês de 0 até os 36 meses, onde se tem o maior pico de incidência da insônia pediátrica, a gente avalia que essas mães também têm mais quadros de depressão. Não é só depressão pós-parto, entende? Então, assim, não vou entrar no mérito aqui com vocês hoje, pelo menos não hoje, a gente pode conversar outro dia, mas da depressão pós-parto. Vou falar da depressão de um modo geral pra vocês aqui, que é o que a gente precisa avaliar, tá? Os bebês, tá, gente? Quando a gente fala de insônia, tá? Ah, doutora, mas bebê tem insônia? Quem ainda não viu, né, eu comentando sobre esses assuntos, comentando sobre a insônia, o diagnóstico, né, a classificação, né, de insônia pediátrica, ela é baseada em 2 grandes fatores, e que eu vou falar pra vocês, ó, a gente aborda geralmente aqui no Instagram, eu abordo geralmente um desses fatores, que é a insônia por hábito de associação. É uma insônia por associação. O que que é isso? São as necessidades que os bebês têm de serem embalados, de mamarem para dormir, de serem ninados, de andar de carro. Ou seja, são as associações que são instaladas para que os bebês durmam. O que que é isso? É algo que você precisa fazer, que uma terceira pessoa precisa fazer para que o bebê durma. Entende? Isso é uma associação. O bebê entende que ele não dorme sem aquele ato, seja ele qual for, seja chupeta, seja mamadeira, seja seio materno, seja o embalo, seja andar de carro, seja balançar na rede, enfim, N associações. E isso está dentro da classificação de insônia pediátrica. Então é uma coisa que eu, como médica, como pediatra, eu não posso fechar os meus olhos para isso. Independente de 1000 outras pessoas falando outras coisas, isso é um diagnóstico clínico feito pelo médico, pelo pediatra. Então não adianta o fulano, Beltrano, Ciclano, Dona Maria, não sei quem. Não adianta a Dona Maria vir falar A, B ou C. Isso é um diagnóstico clínico feito por um médico. No caso, um médico pediatra. Então, né, não tem como a gente ficar aí fosforilando em outros assuntos e fechar os olhos para isso. Né? A insônia, ela é uma doença e ela leva a outras doenças. E nós precisamos resolver esses quadros para que nós tenhamos saúde mental da mãe, para que nós tenhamos uma saúde do desenvolvimento desse bebê. E isso influencia em N fatores dos bebês. Quem me acompanha mais tempo sabe o quanto eu falo da importância do sono dentro dos pilares para a imunidade. Né? Então, quando ficar, eu quero vitamina para isso, quero vitamina para aquilo outro, você está fazendo o básico? E o básico é o quê? Alimentação, atividade física e dormir, sono. Esse é o tripé. Então não adianta querer 1000 coisas, não adianta querer 1000 milagres. Ah, eu vou tomar melatonina, vou tomar não sei o quê, se não está sendo feito o básico. E o básico é comportamental, o básico não é medicamentoso, entendem? Então isso que é importante. Então eu, como pediatra, eu não posso fechar os meus olhos para uma coisa que tem diagnóstico, e se tem diagnóstico é feito pelo médico, entendem? Isso é importante. E o que que acontece, então, né? Falando pra vocês. Toda essa questão relacionada à insônia do bebê, toda essa questão relacionada às consequências da privação de sono na mãe, levando a um quadro de depressão, tudo isso acaba virando um ciclo vicioso. Por quê? Como eu queria falar pra vocês, tem um estudo muito bacana mesmo. E ele fala, tá? Ele foi feito por uma pesquisadora da USP, alguns pesquisadores da USP. Pra quem não conhece, a USP é uma das maiores e mais respeitadas universidades do mundo. E ela é de São Paulo, né? Então, ela foi feita pelo pessoal da USP em parceria com o pessoal de Barcelona, com mais de 800 crianças, tá? Um N de mais de 800 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. E que mostravam a associação direta, a ligação direta da insônia nessa faixa etária de 0 a 36 meses, de 0 a 3 anos, tá? A insônia nessa faixa etária associada, ligada diretamente à depressão materna. Independente se é depressão pós-parto, tardia ou precoce, de um modo geral, depressão materna. Esse é o ponto. Então, o que foi entendido? Olha só o quanto isso é importante, gente. Esses pesquisadores, eles entenderam que um bebê, tá? O bebê que tem uma insônia, tá bom? Causada por hábitos ali, por associações, tá bom? E o que é isso que a gente falou aqui agora? É a insônia por hábito. O bebê precisa sempre de uma mesma coisa para que ele comece a dormir. Ele precisa de alguma coisa para que ele induza o sono ou mantenha o sono, tá? Não é só para iniciar o sono na noite, é para iniciar e manter. Porque vocês lembram que eles trocam os ciclos? Eu já falei isso algumas vezes, depois eu falo no outro dia. Quando eles trocam o ciclo e eles têm os breves despertares, que é normal, que é fisiológico que o bebê acorde, ele precisa iniciar o sono novamente. Só que se ele tem essa insônia causada por esse distúrbio de associação, esse bebê não consegue iniciar o sono novamente. E isso vira uma bola de neve.
Entende? Então, é nesse ponto aí. Para os bebês que têm insônia e essas mães têm prejuízo também na sua saúde mental por causa da privação de sono, prestem atenção, essas mães têm mais chance de ter depressão. E as mães que têm depressão ou que têm prejuízos importantes ao seu estado emocional, essas mães não conseguem passar equilíbrio emocional para os bebês. E isso se posterga. O bebê tem um prejuízo no desenvolvimento psíquico dele. Olha só, eu sei que parece complexo para às vezes se você não for da área da saúde, mas é simples. O que eu tô tentando te explicar é que uma insônia do bebê, presta atenção aqui, uma insônia do bebê, ela pode levar a mãe a uma depressão, a uma instabilidade emocional. Uma mãe que não tem estabilidade emocional, uma mãe que tem um quadro de depressão causada por uma insônia do bebê, ela seriamente causa prejuízos no desenvolvimento psíquico do bebê, porque ela não consegue estabelecer uma conexão com o bebê dela. Uma mãe que não estabelece conexão com o bebê, não estabelece vínculo emocional com o bebê, essa mãe está, sem dúvida e involuntariamente, prejudicando o desenvolvimento psíquico desse bebê. E o prejuízo no desenvolvimento psíquico do bebê leva este bebê a ter insônia. Vocês estão entendendo como isso faz um ciclo? Hábitos de associação ali instalados, distúrbios de associação causando insônia no bebê, leva a mãe, pela privação de sono que a mãe tem, leva a mãe a um quadro de depressão e instabilidade emocional. Essa mãe com depressão e instabilidade emocional, ela não consegue se conectar com o bebê dela. Se ela não se conecta com o bebê dela, esse bebê tem prejuízo no desenvolvimento psíquico desse bebê. E o que acontece com esse bebê com prejuízo no desenvolvimento psíquico? Ele tem mais insônia. É um ciclo vicioso, é uma bola de neve, tá? Então, é preciso olhar para essa insônia nessa faixa pediátrica e, em geral, nesse caso aí, na maior parte das vezes, no nosso caso aqui, pelo menos, dos bebês de 0 até 36 meses, principalmente é a insônia causada pelos distúrbios de associação. Não vou entrar na segunda parte, que são os distúrbios da imposição de limites, tá? Não vou falar sobre isso, porém, é importante que a gente lembre principalmente da insônia causada pelos hábitos de associação, pelos distúrbios de associação, tá? Olha, eu quero ler pra vocês um pedacinho aqui, muito bacana, desse artigo, quer ver? Deixa eu achar ele aqui, ó. Pará. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Parará. Olha o que conclui esse estudo, tá? Isso aqui eu tirei, então eu vou abrir aspas aqui para que a gente respeite aí esses pesquisadores. Eu não lembro o nome dela de cabeça, que me perdoe. Depois eu vou tentar passar para vocês o nome, mas é importante. Isso aqui é uma conclusão que está dentro do artigo científico, não são minhas palavras. Então, abre aspas, conclusões. O ritmo de sono dos bebês pode e deve estabelecer-se precocemente. Vou repetir. Abre aspas, o ritmo de sono nos bebês pode e deve-se estabelecer-se precocemente. A depressão nas mães, que pode contribuir para a insônia no bebê, idealmente poderia ser detectada pelo pediatra, prevenindo esse comprometimento das mães e dos seus bebês. Fecha aspas. Essa é uma conclusão, é um pedaço da conclusão desse artigo científico que associa a insônia pediátrica à depressão, tá, materna. Então é muito importante que a gente entenda qual que é essa conclusão. Quando as pessoas falam, não dá pra começar a rotina agora, não dá pra começar não sei o que lá, não é. Esse estudo não fala em momento algum sobre deixar o bebê chorando, sobre deixar o bebê fazendo choro, técnica de choro controlado, nada disso. Esse estudo, ele fala sempre da abordagem comportamental dos distúrbios de sono, que nada mais é do que o que eu faço. Eu faço basicamente a abordagem comportamental. Quem é aluna minha sabe, não tem técnica de choro controlado e não tem técnica de extinção, nada do tipo. Nós não fazemos nenhum tipo de técnica de extinção. Então, é importante que vocês vejam esses pontos, que vocês entendam esses pontos, tá? Ninguém aqui quer trazer uma falta de conexão, sair do seio materno, parar de dormir junto, de jeito nenhum. A gente quer trazer saúde para as famílias, tanto para a mãe quanto para o bebê. E uma mãe e um bebê saudáveis conseguem produzir também um ambiente saudável, tá? Essa conclusão é muito importante. Quando eles falam, então, que o ritmo de sono dos bebês deve e pode e deve ser estabelecido precocemente, o que é isso? Quanto antes você começar a higiene do sono, a rotina de sono na sua casa, a rotina de sono e alimentação, porque eu não consigo separar essa rotina de sono da rotina de alimentação,
Quando vocês conseguem estabelecer isso, a vida inteira da família melhora e muda completamente. Então isso é muito importante que vocês entendam. Eu quis trazer essa forma muito mais técnica, eu sei que às vezes fica um pouco mais pesado, para que a gente consiga entender isso de uma forma clara. Porque é preciso que uma mãe tenha saúde mental. Se ela não tiver, o bebê não será saudável também. Não consegue se ter um bebê saudável, uma criança saudável, se não tem uma mãe saudável, física e emocionalmente. Entendem? Então, sim, o meu principal valor aqui, as minhas principais missões aqui são, sim, olhar para a maternidade de uma forma diferente, trazendo, resgatando esse respeito à mãe. Resgatando o respeito à mãe e reconhecendo que ela é igualmente importante nessa relação. É isso que eu gosto de trazer para vocês, é isso que eu quero trazer para vocês. Queria ler outro trechinho para vocês aqui desse artigo, que eu separei umas partes importantes que eu achei muito legal para conversar com vocês aqui. Ó, quer ver? Paraná. Abre aspas novamente, tá, meninas? Olha lá. Esse estudo, tá? Foram observadas 799 crianças do nascimento até os 36 meses. Igual eu falei pra vocês, do zero até os 3 anos, tá bom? De idade. E apontaram, olha só, que um padrão persistente, presta atenção, e apontaram que um padrão persistente de despertares noturnos frequentes, ou seja, aqueles bebês que acordam várias vezes durante a madrugada, durante várias madrugadas consecutivas, tá? Isso pode estar relacionado, olha isso, a risco de ferimentos e lesões corporais não intencionais. O que é isso? Olha só, olha só. O que eles estão dizendo aqui? Que os bebês que têm despertares frequentes durante a madrugada, persistentes e frequentes, têm mais chance de se machucar. Lesões corporais e ferimentos não intencionais, ou seja, acidentes, tá bom? Tem mais risco de se acidentar. Olha o que eles escrevem. Os autores esclarecem que tais lesões podem decorrer da fadiga e do cansaço dessas crianças, fator que as torna menos atentas, levando-as a comportamentos mais arriscados. Olha a importância disso, gente. Não é brincadeira, não é modinha, não é modismo. Isso é um estudo científico feito pela USP em parceria com o pessoal de Barcelona, entende? Não é um modismo de alguém que resolveu fazer um movimento por aí. Entende? Isso é estudo científico feito por médicos, por pediatras, numa faculdade mais respeitada do mundo. Numa das faculdades mais respeitadas do mundo. Entende? E nós precisamos olhar para isso e respeitar isso. Isso é importante. Então, em resumo, o que esse parágrafo desse artigo fala pra gente? Que as crianças que têm essa privação de sono também, que têm despertares frequentes, que têm despertares persistentes, são crianças menos atentas e correm risco de se machucar mais, sim. Porque sofrem mais acidentes pela falta de atenção. Entende? E fora 1000 outras coisas que a gente tem pra falar, né, sobre isso aqui. Tô olhando alguns pontos importantes que eu quis trazer pra vocês. O objetivo não é, de jeito nenhum, de falar, ai meu Deus do céu, meu filho agora vai se machucar. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente valorizar a importância do sono para a mãe e para o bebê. Não é esse o tema da nossa live hoje? A importância do sono para a mãe e para o bebê? E olhem quanto que isso é importante, né? Olha só, eu sou apaixonada por esse tema. Apaixonada. Acho que dá pra ver, né? Quando eu começo a falar aqui. Olha só. Eles continuam assim, olha. Olha que importante. No mesmo parágrafo, tá? Abre aspas novamente. Eles falam assim. Por outro lado, os pais, também cansados e fadigados por dormirem mal durante a noite, supervisionam as crianças com menos atenção. Esses aspectos devem ser levados em conta pelos profissionais de saúde no atendimento às crianças. Olha isso, gente. Eu arrepio de falar disso, porque eu amo esse assunto e eu amo esse aprofundamento que a gente faz dentro da importância do sono, entende? Então, se eu fosse falar pra vocês aqui, resumidamente, né, um pedaço aqui da importância do sono dentro do contexto ali familiar, da mãe e do bebê, nós já citamos aqui pontos importantíssimos. O primeiro ponto, a depressão materna, que pode acontecer por uma privação de sono, né? A insônia pediátrica, que pode acontecer por instalações de associações, né? A insônia pediátrica e a insônia materna tendo prejuízo no desenvolvimento desse bebê, prejuízos psíquicos no desenvolvimento desse bebê. Os acidentes, o risco de acidente que aumenta porque o bebê se torna menos atento, e porque os pais supervisionam menos essas crianças, ou supervisionam com menos atenção, e não é por desleixo, é por privação de sono. Antigamente, tem uns relatos que a privação de sono, ela já foi usada como forma de tortura, né, gente? Olha isso. Então, não dormir é uma tortura.
Não é uma tortura você ensinar o bebê a dormir de forma saudável sem usar técnicas de choro controlado. A tortura é você passar a madrugada inteira acordado e o seu bebê também. Ou picando o sono. O seu bebê vai sim acordar. Isso é fisiológico. É normal que os bebês acordem. É normal. Porém, eles são capazes de voltar ao sono sozinho. Ou naquele período que eles iam quase despertar. Chegam lá naquela superficialização do tipo de sono que eles vão passar. Eles poderiam quase despertar e eles não chegam a despertar. Eles voltariam a dormir sozinho. Quando ele tem a insônia por associações, em geral, ele não consegue emendar esse ciclo e ele acorda novamente. Consegue entender? Então, isso é muito importante. É muito, muito, muito importante que a gente entenda a importância do sono, igual eu tô falando pra vocês, tanto na vida da mãe quanto na vida desse bebê também, tá? Ó, vou ler outro pedacinho pra vocês aqui, mas já falei aqui, eu já falei sobre isso, mas vou ler um trecho desse artigo, mais um pedacinho. Fala assim, olha. Na relação mãe e bebê, se a mãe estiver ocupada psiquicamente com os seus objetos perdidos, o que é isso? Se a mãe estiver ali, ó, com a sua cabeça, com 1000 coisas, ocupada, perdida na vida. Essa mãe, ó, o que ele termina concluindo falando assim? Volta. Se a mãe estiver ocupada psiquicamente com seus objetos perdidos, ela não conseguirá investir na relação com seu bebê. Ou seja, se a mãe tá na cabeça ali, ó, cheia de coisa perdida, ela não consegue investir naquela relação, naqueles momentos de conexão. Entende? E isso que é muito importante. Que a gente avalie esses pontos. Se a mãe não tem conexão com esse bebê, o prejuízo é muito maior do que o que as pessoas tentam dizer. Que quem fala sobre o sono infantil vai falar pra você e vai estragar a sua relação com o seu bebê. Que vai desconectar a mãe do bebê. Que rotina desconecta. Desconecta pra quem não sabe ensinar a fazer rotina. Desconecta pra quem não estuda e vai fazendo as coisas à torta e direito. Agora, para quem estuda a fundo os benefícios da rotina e a forma ideal, a forma correta de se ensinar uma família a criar rotina, isso conecta muito, muito, muito mais as mães e as famílias com o seu bebê. Isso previne doenças. E não é simplesmente a gente falar que está desconectando a mãe com o bebê. Isso é quem não sabe o que está falando. Isso, não sei as outras pessoas que falam de sono por aí, se falam isso da forma profunda como eu gosto de ver. Como eu gosto de falar. Mas é isso que é importante que eu quero trazer pra vocês. O sono é saúde. O sono é importante que seja visto, que seja dito, que seja falado e que seja abordado. É impossível uma mãe ter problemas, né, com o sono, ter privação de sono, levando ela a um desgaste emocional, ao desgaste físico e psíquico, que não impacte diretamente no bebê. É impossível. Então, para ter conexão, essa mãe precisa ter essa saúde mental bem equilibrada. Senão, esquece, porque você não consegue conectar uma pessoa em depressão com outra pessoa, não consegue conectar com nada mais do que isso, tá? Então, foquem nisso. Acho que era isso o mais importante que eu queria falar pra vocês. Eu queria ler mais um pedacinho pra vocês. Não sei se vocês ainda querem que eu leia mais um pedacinho desse artigo. Posso ler e comentar mais um pedacinho com vocês? Não vai ficar muito grande a nossa live não, né? Nem muito cansativo? Só mais um, prometo, porque eu gosto muito mesmo desse tema. Olha só. Olha que importante. Queixas, ó, bonitinhas. Queixas de distúrbios do sono dos bebês associadas a sintomas de depressão materna são comuns. A forte associação entre os dois. Olha só. A forte associação entre os dois. Mas, se a mãe dorme bem, esta relação se atenua. O que é isso? O sono do bebê e o sono da mãe e a depressão da mãe estão ligados. Se a mãe consegue dormir bem, esse risco de depressão, ele se atenua. Se diminui a chance de depressão em uma mãe que dorme bem. A qualidade abre aspas novamente, a qualidade do sono da criança e a qualidade do sono da mãe estão associadas. A má qualidade do sono das mães está associada a distúrbios de humor, estresse e fadiga. Fecha aspas. Vou tentar não ficar mais falando muitas coisas para não ficar muito cansativo para vocês, mas a ideia é essa. Olha essa parte. A qualidade do sono da criança e a qualidade do sono da mãe estão associadas. A má qualidade do sono das mães está associada a distúrbios de humor, estresse e fadiga. Quem não fica mal-humorada por acordar a noite inteira? Então, gente, isso não é falta de amor pelo seu filho. Não é falta de amor pelo seu bebê. É privação de sono. São sintomas de uma privação de sono. É basicamente isso. Então, pare de achar que você não é uma boa mãe. Pare de se questionar se você nasceu para ser mãe, quando simplesmente todo mundo fala que maternidade é assim e você não aguenta mais.
e você não quer que seja assim. E você não aceita, você não consegue engolir que a sua maternidade seja assim. Eu sempre falo, essa frase eu amo, essa frase não é minha. Não lembro de onde eu ouvi, senão eu falaria, mas você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, cuide da sua saúde mental para que você possa impactar diretamente na saúde do seu bebê. Entende? Isso é importante. Que você enxergue isso, tá? Então, eu não vou aqui ficar, perdão, abordando outros temas hoje, mas eu queria trazer para vocês a importância do sono da mãe e do bebê. A importância de se olhar para a mãe. Não olhar somente para o bebê. O bebê é impossível você ter uma criança saudável se você não tem uma mãe saudável. Impossível, não tem como. Uma mãe, gente, ou um cuidador principal, tá? Eu lembrei de falar isso aqui agora, porque... perdão. Porque essa semana eu vi uma seguidora já antiga minha aqui comentando que ela tá criando a sobrinha dela, que infelizmente perdeu a mãe com 1 dia de vida. Eu li esses dias. Não lembro o nome dela agora. Mas eu li esses dias um comentário dela no meu feed. E ela falou isso. Então, quando a gente fala da mãe aqui, isso serve também para um cuidador principal, tá? Para quem está ali, né, com uma criança que infelizmente acontece essas situações. Então, tá ali no primeiro dia de vida uma criança que perdeu a mãe ou adotou um bebê. Você vai passar pela mesma coisa, pelas mesmas privações que todas as outras mães, né? A mãe é sempre igual dentro do seu, né, do seu elo familiar, do seu vínculo familiar, tá? Isso é muito importante. Então, queria falar isso pra vocês. Queria ver essa importância, tá bom? Da gente olhar pro bebê e olhar pra mãe. Como iguais, como importante, como igualmente importantes. Importantemente iguais não dá, né? Como igualmente importantes, certo? Não é pra gente olhar só pro bebê, bebê. O bebê é maravilhoso, mas se você não olha pra mãe, você não olha pro bebê. É basicamente isso. Esse é o meu valor principal. Então é por isso, é por tudo que a gente conversou aqui hoje, que eu falo pra vocês da importância, tá bom? Da gente olhar pros dois, da importância do sono na vida da mãe e na vida do bebê também, certo? Combinado? Ai, eu me empolgo, né, gente, quando eu vou falando desses temas. Gosto muito mesmo. Estudo muito sobre isso, estudo muito sobre o todo, porque eu sei que os movimentos, hoje em dia, são muito a favor, né, em prol do tudo tá normal, tudo tá certo, é assim mesmo, a maternidade é isso aí, e a gente não aguenta. A mãe não aguenta, né? Quem tá feliz assim, ótimo, que bom, fica tranquila. Mas quem não tá, entenda que não precisa ser assim. Que não precisa mesmo. Porque se você não tem saúde mental, esquece. Nada mais, na dica de nada, vai funcionar. Certo? Meninas, obrigada por essa nossa primeira live aqui. Peço 1 milhão de perdão. 1 milhão de perdão, gente. Estou demais hoje. Meu português tá péssimo hoje, perdoe. Peço milhões de perdões. Não sei nem falar. Pro pessoal do YouTube que tá ali em cima, não consegui mesmo. Tá rodando até agora. O YouTube não tá transmitindo. Mas que bom conseguimos falar aqui, tá bom? Aqui pelo Instagram com vocês. Lili, sua lindona. Beijo. Todo mundo. Ai, peraí, gente. Socorro. Pronto. Então, é importante. Nuia também. Saudade. Beijo, beijo, beijo. Rose. Nossa, um monte de gente por aqui. Certo, meninas? Fran. Era isso que eu queria falar pra vocês aqui, tá? Então, esses são os meus valores. Essa é a minha missão. É por isso que eu faço esses conteúdos no Instagram. É por isso que eu dedico a minha vida hoje ao programa de orientação de sono infantil. Realmente, esse programa é como se fosse um filho meu, né? Foi criado e foi pensado com muito amor, com muito carinho. O jeito que eu tô conversando com vocês aqui é o jeito que eu converso com as minminhas alunas também. Hoje mesmo a gente teve um papo super gostoso, super bacana. Então, é importante que a gente avalie todos esses pontos, tá? Leola Ladim. Bonitinho. Leo Aladim. É Leo Aladim ou Leola? Me perdi. Meninas, beijo gigante pra vocês. Fiquem com Deus.